Resumo semanal, principais notícias, alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer que está animando com a chegada iminente da Computex no final do mês de maio. É provável que a gente veja anúncios dos novos Ryzen 9000, deve ter alguma coisa da NVIDIA também, já que vai ter uma apresentação marcada nessa mesma data. Vamos continuar acompanhando por aqui, além dos vídeos normais que nós estamos trazendo de reviews e os meus comentários sobre o mundo do hardware, ok? Descrição, todos os tópicos, para que vocês possam acompanhando. E rapidinho, uma propaganda antes de começarmos a falar aqui do caso da MSI. A MSI que está abandonando a AMD, cara? O que está rolando aqui? Já vamos entender isso. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, aqui nós temos então a MSI que está interessada mais nas placas RTX. O que está acontecendo? Não sei se vocês se recordam, mas desde o lançamento das placas RX 7000, a MSI não lançou algumas versões, ou atrasou muito, chegou a atrasar 3, 4 meses em relação a uma ASUS, Gigabyte, Sapphire, Power Color, enfim. E tem modelos que elas nem lançaram ainda, cara. Por exemplo, a 7800 XT e 7700 XT, que são boas placas da AMD, né? Apesar das críticas que eu tenho a respeito delas, não tem modelo da MSI. Olha que coisa curiosa, cara. Em alguns lugares do mundo, placas MSI com chip AMD já estão ficando indisponíveis, tá? E aí algumas mídias entraram em contato com a MSI para questionar a respeito disso, o caso do Hardware Lux, aonde eles disseram a ele que, no atual momento, eles estão focando em placas RTX, que a gente sabe que vende mais. O pessoal reclama da NVIDIA, critica a NVIDIA, no final das contas compram mais NVIDIA. Só que eles falam assim, olha, mas a nossa colaboração, parceria com a AMD continua essencial, muito relevante, porém, mais em particular na parte de placa-mãe. Então você vê que eles nem falam de placa de vídeo, cara, é placa-mãe. O Hard Unboxed já reporta que as placas Radeon MSI estão sendo descontinuadas. Olha só, cara. Então eles apontam que isso está continuando, tá? Nas placas atuais, e fica incerto se no futuro a MSI vai continuar trazendo placas AMD. Aqui nós temos uma comparação. A ASUS tem 100 placas entre diversos modelos, as RTX 4000 e só 19 RX 7000. Você vê que a discrepância é muito grande, né? A Gigabyte tem 86 RTX 40 e 12 RTX 7000. A MSI, cara, é muito maior, porque olha só, ela tem simplesmente 147 modelos de RTX 40 e só 4 RX 7000, das quais ela sequer tem 7800 XT e 7700 XT. Estranho, hein? O que vocês acham que está acontecendo? Deixa aqui no comentário, tá? Bom, falando em coisas estranhas, GTX 2070, pois é, tem algo errado aqui. Isso aqui é um protótipo de uma placa que estava perdida, certamente alguma rig de mineração chinesa, agora voltou a aparecer no mercado, um cara conseguiu comprar essa placa. Ela seria supostamente lançada, você vê que claramente é uma GeForce GTX naquele mesmo modelo do design que eram as placas RTX 20, né? Só que com o logotipo claramente GTX. E quando esse cara desmontou essa placa, ele viu que de fato era uma 2070 com menos núcleos, ao invés de 2304, 2176. Fez ali uns ajustes, fez um BIOS mod nela, conseguiu aumentar a pontuação. O ponto interessante é, essa é uma placa que talvez a NVIDIA iria lançar no meio do caminho. Opa, vamos mudar para RTX, e ficou na mão de algum engenheiro, esse cara vendeu, e, enfim, não sei. E a placa rodou o mercado e agora está disponível para a gente pelo menos ver a sua existência, né? Houve uma GTX 2070 e a NVIDIA desistiu de lançar ela em algum momento do mercado.
Rodada de drivers, a AMD lançou aqui o 24.4.1 para o Manor Lords, trazendo também um aumento de performance no Helldivers 2, tá? E com várias correções de problemas, especialmente para a série RX 6000, tá? Se você tem uma placa 6000 e está passando dificuldades no Lords of Fallen, SnowRunner, Horizon Forbidden West, né, que é a versão que lançou recentemente, o Overwatch 2, você vê que eles estão falando bastante em relação a placas RX 6000, então fique de olho aí se é o seu caso. Ainda tem outros problemas conhecidos, normalmente mesmo um driver novo continua trazendo alguns outros problemas, então tem que ficar de olho. A Intel lançou um driver WHQL, na semana passada teve um driver beta com várias correções, inclusive um salto de performance lá de 48%, que você já conhece. Agora é um driver mais estávelzinho, ok, trazendo suporte para o Manor Lords e arrumando um problema no Plague Tale Requiem, tá? Então, sempre trazendo melhorias. A gente espera que a Intel consiga melhorar os seus drivers e que consiga trazer no mercado hoje. Você pega ali a 8700G, salvo engano, são 30 TOPS, tá? CPUs com até 54 mais desempenho por watt em relação à competição, tá? Até 10 núcleos, 3.4 GHz, não se enganem, porque apesar do clock baixo, o desempenho é muito alto, tá? Feito em 4 nanômetros, com 42 MB total de cache L3, L2, L1, seja lá quais níveis eles estão usando, tá? Adreno GPU com até 3.8 teraflops. Vamos ver como isso vai impactar o mercado de PC. Bom, Windows 11 se tornando oficialmente um hardware. Olha só, pessoal, não é de hoje que a Microsoft fica enchendo o saco para a gente fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o Edge, se você entra no Edge, faz o teste aí e escreva lá Google Chrome, cara, vai aparecer uma barra enorme na tua tela. Não precisa atualizar o navegador, pode ficar com o Edge. Aí você clica no link do Chrome, na página do Chrome eles continuam avisando. Aí você baixa, instala o Chrome e quer trocar o navegador padrão, tem certeza disso? Puta merda, cara. Isso não é de agora, tá? Aí agora, não, você abre ali o iniciar, eles lançaram uma atualizaçãozinha, tá ali, tem um anúnciozinho para você. Então, dá para ser desabilitado. Aqui eles falam, eles citam aqui nas configurações, personalização, iniciar, você desabilita ali para eles não mostrar recomendações de promoções, enfim. Então, dá para desligar. Não se sabe por quanto tempo. Por isso que a galera ainda gosta do Windows 10, cara. O Windows 10 é um pouquinho mais limpo em relação a essas coisas, tá? Bom, aqui nós temos a LG fazendo a produção em massa do primeiro monitor OLED com a configuração atualizável entre resolução e refresh rate. Então você compra um único monitor, tá? Que pode ser Full HD 480 ou 4K 240 Hz, dependendo do contexto, do conteúdo. Isso é uma coisa bem interessante. Então imagine que você esteja jogando um jogo foco competitivo, a gente sabe o quão o OLED é incrivelmente rápido para competitivo, seja no tempo de resposta, seja no input lag. Eu seto em Full HD. Quero jogar um jogo com foco em campanha, né, mais casualzinho, gráficos bonitos, parto para 4K 240 Hz, tá? Nessa semana eu comecei aqui no canal, inclusive, uma iniciativa que, poxa, fiquei até surpreso do alcance que teve, a recepção de vocês foi muito incrível, que é eu fazer review de monitor como é feito lá fora, com equipamentos, com análise de tempo de resposta, input lag, qualidade de cor. Já soltei o vídeo 1 e 2, explicando detalhadamente a minha metodologia, e na semana que vem vai sair o vídeo 3, que é a parte de uniformidade de contraste, qualidade de cor. Atrasou, ia sair essa semana, mas sai por volta da terça ou quarta-feira, tá? Até eles falam que, olha, tem 0.03 milissegundos. A gente sabe que eles continuam medindo da forma errada. É como se eles dessem um zoom e olhassem assim só um pedacinho da informação quando a informação é maior. Só que claro que o OLED ainda é muito baixo, geralmente é 0.5 milissegundos, mas aí não é o 0.03 que eles falam aqui, tá? Os vários reviews já mostraram isso ao longo do mundo. Bom, o mercado de PCs está em crescimento, isso é uma coisa muito boa, porque quando está em crescimento, normalmente os preços dão uma ajudada. A gente está vendo queda de preço no mercado europeu, mercado norte-americano, conforme mostrei no último resumão. Então nós temos aqui os PCs pré-montados, mas isso também acaba impactando o hardware no geral. Nós temos aqui a Lenovo em relação ao trimestre
ao primeiro trimestre do ano passado teve um aumento de 8%, HP 1%, a Dell deu uma quedinha, Apple 2%, Acer 6% e outras companhias 1%. Um aumento que, segundo a justificativa deles, tem a ver com inteligência artificial, que está aumentando a demanda e aumentando os equipamentos que são capazes de fazer isso. Hoje tem processadores com NPUs integradas ali, então essa seria a justificativa de acordo com eles, tá? Bom, aqui nós temos então a Gigabyte lançando uma BIOS beta para trazer um novo modo na BIOS Intel chamado Intel Baseline. Basicamente, lembra daquele problema dos jogos travando, porque as placas-mães estavam liberando energia demais para o processador subir o clock, né? Especialmente os Core i9, 13ª e 14ª geração. Então agora tem essa opção para você respeitar os limites da Intel e continuar usando ali sem grandes problemas, tá? Basicamente, introduzindo um limite de energia para o seu processador, que vai, consequentemente, representar alguma queda de performance em relação ao que você já tinha. Aqui nós vemos um teste que foi feito com o 14900K, com o multicore em Ansem ligado, e depois o Intel Baseline, e você tem aqui ó, o Cinebench R23 1%, né? Cinebench R23 no multithread 9%, Blender 8%, YCruncher 11%, aí em jogos Control 0%, Fórmula 1 perdeu um pouquinho, mas assim, ó, perdeu entre 265 a 243 FPS, tá? Shadow of the Tomb Raider 720p, que absurdo, cara. E esse tipo de resultado aqui eu sinceramente nem levo em consideração, porque o cara rodar um jogo desse em 357 FPS é só pra falar que tá rodando, porque o cara não tá nem jogando esse jogo mais, cara, o jogo antigaço já, tá? Mas enfim. E reduziu o Power Consumption para 20%. Então você vê que o i9 tá ficando no nível do i7, tá? E é justamente o que eu falo, cara. O que eu falo para vocês? Qual que é o CPU do meu PC? É o Core i7. Faz muito mais sentido. O 14700K é um pouco mais imune a esses problemas, porque o consumo de energia dele já é um pouco menor. O próprio 13700K também. Então você tem um CPU que tem quase o mesmo nível de desempenho, custa muito menos e rende ali bem próximo, tá? Aqui nós temos justamente essa postagem do Videocard Zé falando sobre isso, ó, que de fato com essas reduções o i9 meio que desempenhou do nível do i7. Não é mais fácil comprar o i7 então? Pois é, né? Cara, a gente sabia que aumentar o clock, aumentar a tensão indiscriminadamente, geração após geração, não agora é 5.8, agora é 6, agora é 6.2, uma hora ia acontecer problema, cara. O consumo já está lá nas alturas. A temperatura, então, nem se fala, a não ser que você tenha que fazer um monte de tweaks, de direct die ali, e ainda assim a temperatura fica bastante alta, tá? E aí enfrenta problemas como esses que estão acontecendo. É mais fácil comprar um i5 ou um i7, tá? O i7 é uma opção com mais desempenho para quem quer multitarefa, tá bom? Bom, aqui nós temos as ROG se juntando às marcas que tinham confirmado o suporte para os próximos Ryzen 9000 Zen 5 através da BIOS com a GESA 1.1.7.0. Eles expandem isso desde as placas, aqui não fala A620, mas deve vir sim para A620 porque todas as marcas estão trazendo. Inicialmente B650, 650E, X670E. A BioStar também está fazendo isso com a mesma BIOS, tá? Então aqui eles já falam A620A, aquela versão capada, A620, B650 e as placas mais tops deles. A Gigabyte também integrou a lista, então basicamente todas as marcas, incluindo o MSI Asus, já estão preparadas para o próximo lançamento, que a gente sabe, cara, vai ser na Computex, não tem mais o que dizer, tá? Aqui, inclusive, nós temos a própria Gigabyte confirmando o nome, tá? A gente especulava que seria Ryzen 9000 porque já teve os 8000 de APU, então a AMD não ia lançar de novo o nome 8000. Ela quer lançar um nome novo, então a Gigabyte fez um post aqui falando, ó, ok, temos uma nova bicha, isso daqui pra gente, tá? Agora é aguardar o lançamento cards para expansão de memória, cara. Olha que ideia interessante. Você aproveita o PCI Express para colocar uma porrada de módulo de memória. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui, com os módulos selecionados, pode trazer até 4 TB de armazenamento para o seu PC via slot PCI Express que está ali paradinho. Claro que
A ideia disso daqui não é um usuário doméstico, é um negócio empresarial, mas, cara, a ideia não é interessante? Acabaram os slots de memória RAM? Ok. Tem um slot PCI sobrando? Põe no PCI e expande com uma porrada de módulo de memória aí, ó. Bacana a ideia, não é? Bom, aqui nós temos uma informação lá do Reuters, né, dizendo que supostamente empresas chinesas, universidades, enfim, estavam conseguindo ultrapassar aquelas limitações do governo americano em relação à exportação de chips, estavam conseguindo comprar chips restritos, como por exemplo a RTX 4090, que foi banida de enviar para a China lá em novembro de 2023, tá? Aí só aquela versão 4090D que estava passando. Esses servidores, essas máquinas foram compradas de vendedores grandes, Dell, Gigabyte, Supermicro, que deram desculpas diferentes, né? Uma disse que não estava sabendo, a outra a Gigabyte que está cumprindo os requisitos taiwaneses, que aí não tem a restrição Taiwan para a China e sim só Estados Unidos para a China. E existe uma possibilidade que esses hardware já se encontrassem em território chinês antes da restrição. Então, por hora estão investigando. Eu acho isso aqui uma grande besteira. Perde dos caras vender para lá, cara. Infelizmente, o mundo caminha para uma situação bem complicada nos próximos anos, cara. Bom, aqui nós temos a Noctua lançando um cooler NH-L125X77, tá? E tem uma ideia muito bacana, porque é para máquinas compactas. Se você for ver aqui, olha que bacana. A fan fica na parte de baixo. Normalmente é ao contrário, é a fan na parte de cima jogando o calor para cima do PCB. E aqui não, o calor já sobe. Normalmente vai ter uma exaustão em alguma parte do gabinete compacto, né? E já vai tirar esse calor do PC. É uma ideia muito bacana e Noctua é conhecida pela sua extrema qualidade e principalmente silêncio das suas fãs. Aqui você vê uma build montada, e olha que bacana, cara, que ficou isso daqui. Aí você tem aqui a tampa lateral, provavelmente com uma aberturazinha em mesh, o calor gerado pelo CPU já está saindo no gabinete. Muito bacana essa ideia, tá? Seguimos aqui com a GDEC, que está estendendo as especificações de DDR5 8800 MT ou MHz, tá? Com times pré-definidos e mantendo as latências no padrão que eles recomendam ali como seria o ideal, né? E também incrementando recursos de segurança como o anti-roll hammer, acho que seria assim que se fala, né? Bom, aqui nós vemos então que o DDR5 8800 MHz, que inicialmente os fabricantes estavam dando suporte, agora já foi classificado pelo próprio GDEC, colocaram aqui a latência inicial, que seria CAS62, obviamente os fabricantes melhoram isso daqui depois, tá? Observe que a latência continua a mesma, 14.9, lá do DDR5 5600. Ué, Lucas, por que eu vou comprar um 8800, eu posso pegar um 5600 que é a mesma latência? Ah, mas olha só, é a largura de banda, cara. Aqui você tem 44.8, aqui você tem 70 GB por segundo. Então, lógico, se eu pegar umas 6.000 com os times bem baixinhos, aumenta também a largura de banda, mas aumentar a frequência absurdamente normalmente traz ganhos bem altos, dependendo da aplicação. Tem aplicação que é mais largura de banda, tem aplicação, no caso dos jogos, normalmente é latência, tá? Ok. Aqui eles falam então que para chips classificados como A, você vai ter a latência de até 62 e para chips classificados como C, até 78. Ok. Seguindo aqui com a Turtlebit, que está desmantelando a marca Roccat. Lembra dessa marca? Bom, ela não é tão conhecida no Brasil. Eu tive a oportunidade de ver isso aqui em um evento que eu fui, mas os entusiastas de mouse, teclado, talvez conheçam a marca, tá? Essa marca, ela não vai acabar exatamente, sem ela vai fazer parte do guarda-chuva da Turtlebit, que foi a empresa que comprou a Roccat lá em 2019 por 14,8 milhões. Então, a marca em si vai sumir, o que eu acho um erro, porque é uma marca antiga, deveria continuar, por exemplo, assim como a Elgato continuou, depois que a Corsair comprou, você continua tendo a Elgato, por mais que a Elgato pertença à Corsair, poderia manter a Roccat existindo, mas enfim, decisão de negócio deles. Seguindo aqui com a Fox, que não tem lá tanta confiança no nosso mercado depois de tantos problemas que teve aí em relação a algumas placas usadas. E os caras estão pegando uma 4080 e lançando no formato blower. Claro, formato blower não engano a 580, não lembro que placa era.
que estava sendo usado chip antigo, né? É difícil que exista um chip antigo de uma 4080, uma placa bem recém-lançada, mas é intrigante, como diz o próprio VideoCard Z, tá? Tá usando apenas um único conector 12 VH Power com foco em data center, e aqui eles falam até para mining, né? Mas hoje em dia a mineração por placa de vídeo já está morta, tá? E sepultada. Temos aqui a Aerion, aquela empresa que vocês conhecem bem no AliExpress, né? Eles vendem kit interposer, eles estão lançando uma nova versão com os CPUs Intel de 13ª e 14ª HX, a linha alto desempenho com até 24 núcleos e 32 threads, no caso do i9, do i7. Aqui nós vemos, ó, o 13980HX, 3900HX, 3700HX, até 24 núcleos, $366, sendo vendida no AliExpress, na loja oficial deles. Conforme vocês podem ver aqui, são chips de notebook portados de uma placa formato desktop, tá? E como você, no notebook, são CPUs muito quentes, geralmente tem um cooler que faz o quê? O Direct Die, né? O die está exposto, o cooler encosta no die para tentar retirar esse calor. Só que no PC, você vai colocar um cooler customizado, também, que tem as furações normais para um cooler comum. Então eles prepararam uma chapa especial no formato Vapor Chamber para conseguir tirar um pouco o calor desse die e transferir para esse bloco, para aí a partir desse bloco você usar um cooler e tentar tirar o calor desse componente, tá certo? Bom, seguindo aqui com a NVIDIA, que está com uma keynote do Jensen Huang marcada para o dia 2 de junho, antes da Computex, tá? Observe que a AMD vai fazer a abertura da Computex com a CEO, a doutora Lisa Su, que eu já tive a oportunidade de conhecer, mas não consegui tirar uma foto. E se eu tivesse conseguido, eu enviaria essa foto por R$1.000 para vocês. E aqui nós temos o Jensen, vai fazer no dia anterior, dia 2. Bom, assim, normalmente a NVIDIA não faz anúncio na Computex de placas de vídeo, então não espere que venha as RTX 5000, tá? É esperado, conforme até o próprio VideoCard Z sugere, que seja só sobre inteligência artificial e como isso impacta na indústria. Afinal, a NVIDIA é líder e eles têm que mostrar esse tipo de produto e resultado para vocês, tá? Mas talvez um spoiler, né? Vamos acompanhar aí, certamente teremos live aqui no canal. Sapphire, pessoal, Sapphire que é conhecido no Brasil por placa de vídeo, mas lá fora no mercado chinês tem placa-mãe, tá? Já teve no Brasil um tempo, até no AliExpress a gente já conseguiu comprar aquelas B550 deles, Mini TX. Agora eles lançaram uma versão nova, tá? A B650i Nitro+, uma plaquinha aparentemente muito boa, de uma marca de bastante confiança, né? Com DRMOS, 70 amperes, enfim, para o Ryzen 7000, 8000 e 9000. A gente só espera que tenha BIOS. E na verdade, eles têm até um combo completo, tem um cooler com a mesma paleta de cor das Nitro+, né? O gabinete Sapphire, olha só que coisa bacana. E não tem no Brasil, ficou restrito ao mercado chinês, né? Que é um mercado, convenhamos, muito grande. Bom, aqui nós temos agora no campo dos rumores e vazamentos a Strix Point, que seria uma APU de alto desempenho portátil, tá? Vazou aqui uma lista onde mostra que teria 12 núcleos Zen 5 com 24 threads e a Strix Halo 16 núcleos e 32 threads. Cara, uma APU poderosíssima. Detalhe, RDNA 3.5, uma evolução em relação ao 3, com 8 WGP e a outra com 20 WGP. Isso aqui seria uma quantidade de compute units muito grande, cara. Teria ali um altíssimo desempenho num chip portátil, tá? Aqui nós temos o VideoCard Z dando uma compilada nesses resultados. Observe aqui, ó, 16 compute units de RDNA 3.5, Strix Halo, cara, 40 compute units, cara. Isso aqui é nível um console aí. Talvez seja do nível do Series S, cara, que é algo portátil, nem sempre tem o mesmo desempenho, mas como tem mais compute units em relação a uma APU convencional e no RDNA 3.5, cara, deve ser bem poderoso, cara. Vamos aguardar aí para ver o que vem em breve. Talvez a Computex seja anunciada, tá? Aqui nós temos um EPIC para o socket M5. Bom, é rumor, não temos confirmação, mas supostamente o EPIC 4004 seria lançado no socket M5. Bom, a princípio tem placa-mãe M5 pra caramba. A questão é se isso aqui realmente for verdade
você vai precisar de alguma BIOS específica ou ainda algum chipset específico, porque um EPYC não é igual a um Ryzen convencional. Tem mais núcleos, tem recursos empresariais, nem sempre vai atender uma placa-mãe convencional. Eu achei sinceramente uma coisa bem estranha. Vamos ver se a AMD vai lançar alguma coisa desse tipo, tá? Bom, lembra dos Ryzen 8000F, basicamente os 8000G sem gráfico, inicialmente restrito ao mercado chinês. Temos aqui um rumor que eles podem vir ao mercado global por conta do preço. Aqueles até citam que um PC inteiro com um 8700F, lembrando que esses CPUs eles são vendidos para máquinas pré-montadas, tá? Olha só isso aqui, um PC inteiro com um 8700F custa tanto quanto uma APU 8700G sozinho. Imagine uma máquina com 8700F no Brasil custando R$ 1.800. Lógico que o mercado brasileiro é uma loucura, isso nunca aconteceria. Mas lá no mercado chinês está acontecendo e seria então motivo de um relativo sucesso de vendas por lá, que chama a atenção da AMD, posteriormente lançando no mercado global, como já aconteceu outras vezes. Não seria novidade isso acontecer. Vamos continuar acompanhando. Seguindo aqui com um rumor sobre a RDNA 4 que não traria GDDR7 e sim GDDR6 pela quarta geração. Lembrando, RDNA trouxe GDDR6 em 12 até 14 gigabits por segundo, RDNA 2 14 a 18 gigabits, RDNA 3 18 a 20. O normal seria o quê? Você pular, você dar um salto, ou GDDR6 mais rápida, GDDR6X ou GDDR7, que a NVIDIA vai usar na sua próxima geração. Isso implicaria que a largura de banda ficaria prejudicada, claro que performance ficaria menor. Normalmente a AMD está implementando caches agressivos de banda. Claro que precisa ser comparado na prática depois em relação acompanhando. Então, para fechar, pessoal, uma suposta falta de placas RTX 4060 Ti de 8 e de 16 GB lá no mercado chinês, no Board Channels, que supostamente chegaria para outras regiões. Eles citam que talvez não alcance o mercado global, né, não cause o impacto lá, e a princípio está alcançando todas as marcas, como a Colorful, marca chinesa, líder de mercado lá, tá? E outras marcas de Taiwan, ASUS, MSI e Gigabyte. No Brasil, a gente não tem visto essas placas sumindo, então por hora não nos afetou por aqui. Espero que tenham gostado. Esse é mais um resumão. Desejo um excelente fim de semana para vocês. Na semana que vem eu vou fazer o vídeo parte dos reviews para vocês com toda a análise técnica, tá? Inclusive com software de qualidade de imagem, cara, ó, profissional, o mesmo que o RTX usa, o mesmo que o Radeon Box usa, que é o Kalman da Portrait Studio. É um software fenomenal. Vou mostrar esse software na semana que vem. Ele é muito complexo e exige um vídeo à parte, provavelmente de 30 minutos, mas vale a pena assistir. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar a qualidade dos reviews técnicos de monitor no Brasil com a ajuda de vocês e com a pesquisa que eu tenho feito aqui nas madrugadas, por exemplo, 3 horas da manhã, continuo acordado. Um grande abraço e continuamos nos vendo por aqui. 300 mil inscritos. Valeu, gente. Tchau, tchau.